Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast da OAB Caruaru. Fico muito feliz em ter a audiência de todos vocês. Então eu inicio o podcast primeiro agradecendo pela sua audiência e pedindo uma gentileza para que vocês curtam, compartilhem esse episódio, divulguem com os amigos, com os conhecidos, coloquem no WhatsApp. É importante a gente transmitir isso ao máximo número possível de pessoas para que essas pessoas de fato tenham conhecimento, né, de todas as ações que nós estamos fomentando aqui na nossa região, na nossa subsecção, na cidade, no estado, né? E ao mesmo tempo reconhecer e valorizar todos os participantes, né, que contribuem com o nosso podcast, porque a estrela do podcast aqui são os convidados, né, diante de todo o seu potencial, do conhecimento e de sua história. E hoje é um episódio especial, como fizemos no início dessa segunda temporada do podcast da OAB Caruaru. Trouxemos Walter Reis. Walter, que é um advogado em Recife, que tem uma história de superação fantástica, é uma pessoa que catava lixo reciclável e chegou ao ponto de tirar a maior nota da OAB Pernambuco no exame de ordem, hoje é advogado. Então é importante a gente reconhecer as histórias daqueles colegas advogados que têm muito a contribuir e a nos inspirar. E hoje, nesse segundo episódio do Histórias da Vida, nós trouxemos para cá esse grande amigo, advogado, Pierre Logan, da cidade de Panelas. Morou muito tempo em São Paulo, há uns 5 anos está aqui em Pernambuco. E fico muito feliz em conhecê-lo, né, e poder também estar nesse momento na frente de Pierre, para que a gente possa conhecer mais ele, a história, e eu tenho certeza que vai ser uma motivação para todos nós. Quero agradecer à nossa diretoria do OAB Caruaru, Lúcia Cardoso, nossa vice-presidente, Deise Vicente, nossa secretária adjunta, Ranieri Coelho, nosso secretário-geral, nosso tesoureiro Nemésio Vasconcelos, toda a equipe do OAB Caruaru, os conselheiros, comissões, presidentes de comissão, porque ninguém faz nada sozinho, e eu sou muito grato por toda essa equipe que nós temos aqui do OAB Caruaru, que se dedica dia e noite para fazer uma ordem cada vez mais fortalecida. Então, Pierre, seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu gostaria de antes das suas considerações iniciais para a gente começar de fato a conhecer mais a sua história. Fernando, eu quero te agradecer pelo convite e agradecer a atenção de todos os colegas que podem estar nos ouvindo e nos assistindo nesse momento. Estou muito feliz de estar aqui contigo, batendo um papo e falando sobre um pouco da minha história e, consequentemente, das situações do dia a dia da advocacia, né? Perfeito. Gostaria de registrar a presença aqui de José Sebastião, Salomão Alves, um grande amigo também, advogado, Alan Prost, nosso delegado da CAAP. Bom, Pierre, primeiro parabenizar você pela posse, né? Recentemente você tomou posse como presidente do Instituto Paideia, inclusive a OAB Caruaru esteve presente em Panelas, inclusive nós saímos tarde de lá porque a conversa estava muito boa, cheguei em casa quase depois de meia-noite. Mas você, Pierre, você é natural de onde? Você nasceu em São Paulo, nasceu aqui, porque você faz 5 anos que está aqui, né? Em isso, eu nasci em Panelas. Em Panelas. Isso. Uhum. A família do meu pai é do sítio da Santa Cruz e a família da minha mãe é do sítio do Jundiá. Eu nasci em Panelas, depois nos encontros e desencontros da vida, família desestruturada, pai alcoólatra. Aí minha mãe sempre fugia do meu pai, né? Várias tentativas de homicídio. Contra ela. Uhum. E ela vivia fugindo de lugar para lugar. Então em uma dessas idas e vindas da vida, acabei de parar em São Paulo pela primeira vez. Então sua mãe levou você para São Paulo. Ela foi para São Paulo também? Ela levou para vários lugares. Sim, um deles foi São Paulo. Isso. E aí depois eu voltei para Panelas, depois o meu pai veio de novo, levou a gente para São Paulo. Uhum. E a vida foi sempre essa correria para mim. Quantos irmãos você tem, Pierre? 3 irmãos. Um recentemente faleceu e agora nós somos em 3. 3. Isso. Éramos em 4, o mais velho faleceu, agora somos em 3. Quando você foi para São Paulo, sua mãe levou todos os irmãos? Foram todos vocês? Não, da primeira vez o meu pai levou 2, que é o mais novo e o mais velho, e os 2 do meio, que seria o Jota e eu, ficamos... um ficou com a minha avó e eu fiquei na rua, e depois o meu tio me encontrou e eu passei a ser criado por ele, que foi quem me apelidou de Pierre. Com quantos anos, Pierre, você foi para São Paulo para, de fato, residir? Eu já tinha uns 20 anos.
20 anos. Isso. Quando eu fui por minha própria conta. Eu fui sozinho, precisava de novos ares, né? Eu queria estudar, tinha acabado de concluir o ensino médio e eu precisava achar um caminho para minha vida. Aí quando você tinha 20 anos de idade, você foi para São Paulo. Fui sozinho, isso. Aí chegando lá em São Paulo, como foi a vida? Rapaz, a típica história do nordestino que sai com a mão na frente e outra atrás, sabe? Sim. Aí eu fui morar de favor na casa de uma tia. Era um quartinho assim de 2,5 metros por 3 metros na beira de um córrego. Que meu primo guardava peças de carro lá. Não tinha um lugar, eu dormia ali, né? Ali onde ele guardava peças de carro. Inclusive, como eu sempre mentia para minha mãe dizendo que estava tudo bem, que estava tudo certo, sempre pegava aquele dinheirinho que ganhava, fazendo bico e mandava um dinheiro para ela, né? E quando ela perguntava como estava, eu dizia que estava tudo bem. Ninguém vai Aí um dia dizer ela que tá me ruim. pegou de surpresa, viajou para São Paulo e quando ela chegou, que ela viu onde eu estava morando, ela começou a chorar. Porque eu dizia que estava tudo bem, né? E você estava morando? Estava morando ali. Entendi. Aí foi quando eu meio que despertei e disse, não, eu preciso sair daqui. Aí foi quando eu comecei a correr atrás de prejuízo para alugar um lugar melhor, para poder sair daquele lugar que eu estava. Quanto tempo você passou trabalhando, então, na oficina, né? Não, eu não trabalhava. Eu morava de favor em um quarto onde eles guardavam a peça. Meu primo era mecânico. Ah, então você só morava no quarto? Era um quartozinho lá, assim. E para pagar alguma coisa, despesa, comida? Eu tinha que trabalhar em obra. Meu tio Deda, ele foi quem me deu o primeiro emprego, que era carregar entulho para encher aquelas caçambas. Aquelas caçambas em São Paulo. Eu não sei, as papa-metralha seriam tipo um papa-metralha, aquelas caçambas de metralha, isso, né? Aqui em Panelas o povo bota na rua mesmo. Sim. Mas aqui em Caruaru eu acho que é como São Paulo. As caçambas. Isso. Aí eu pegava o entulho das construções e enchia aquelas caçambas. Esse foi o começo lá em São Paulo. Entendi. E aí na hora do almoço, eu pegava aquela hora do almoço para estudar. Porque ali eu já estava procurando alguma coisa já. Entendi. E assim, onde é que chegou o momento de você dizer, eu vou fazer o curso de Direito? Porque a situação em São Paulo não estava das melhores. Né? Morando de favor, você teve que ir fazendo uns bicos. E qual foi o momento que você disse, não, agora eu vou procurar um local para morar, mas aí eu preciso de um emprego fixo e como é que eu faço para pagar a faculdade? Pronto. Eu cheguei, 6 meses depois eu conheci um senhor, que era um engenheiro agrônomo aposentado, e durante um jogo de xadrez, eu comentei com ele, nós estávamos jogando xadrez, e eu disse que eu estava pensando em estudar. Só que eu estava em dúvida. Eu queria muito, eu era apaixonado pela filosofia, mas eu queria estudar direito. Minha mãe sempre falava, quando criança, eu ficava querendo defender os coleguinhas, arrumava briga, né? Sim. Aí o pessoal já dizia, esse menino aí tem tino para ser advogado, né? Sim. E sempre na escola, me envolvendo com turmas, brigando por direitos de professores, grêmio, aquela coisa, né? Acho que eu me identifico também com essa tava, parte aí, desde cedo, já naquela luta em defesa das minorias, isso, né? Ou do coletivo também, né? Exatamente. Aí eu chamava ele de mestre, né? E chamo até hoje. E ele disse, olha, você está em dúvida entre filosofia e direito. Se você estudar filosofia, você vai passar fome. E no direito, talvez você consiga dinheiro para, inclusive, cursar filosofia, né? E aí eu, ainda em dúvida, perguntei ao meu tio, que é um cara brincalhão, ele tem muita experiência de vida, né? Ele disse, olha, faça direito, porque desse jeito, direito você ganha dinheiro, filosofia é para rico já. Quando você tiver rico, você vai estudar filosofia. Aí eu segui esse caminho. Eu fiz o vestibular pela FMU, consegui uma bolsa, porque eu não podia pagar tudo. Isso em São Paulo, capital? São Paulo. As Faculdades Metropolitanas Unidas, a FMU. Sim. Com o saudoso Senise, que inclusive ele tem um curso de Direito Civil, né? Sim. Ali eu conheci muita gente do Lago São Francisco, professor Fujita, estudei com Evandro Capano, a professora Ilene, professor Malheiro, que agora é um ícone dos direitos humanos, né? Enfim, conheci a galera ali do Lago São Francisco, era muito perto a FMU. Estudava na FMU, tinha conseguido uma bolsa parcial, né, para poder pagar. E a luta do filho pobre que acabou de chegar em São Paulo, trabalhando de manhã, estudando de manhã, trabalhando à tarde e à noite. Então, Pierre, você estudava pela manhã. Isso.
e trabalhava à tarde e à noite. Isso. Eu, no primeiro dia do curso de Direito, eu fiquei sabendo que os escritórios gostavam muito do pessoal interessado em fazer diligência, ir para fórum, para cartório. Aí eu fiz um currículo, aí no currículo eu colocava lá, primeiro ano do curso de Direito. Tá no primeiro dia, né? Sim. Só que o primeiro dia já é o primeiro ano, é o primeiro ano. Aí eu coloquei primeiro ano do curso de Direito. Entendi. É o primeiro semestre, né, do curso de Sim, Direito. sim, Aí sim. comecei a distribuir currículo e aí fui trabalhar em um escritório, num departamento jurídico da Ferrolene, que é a maior beneficiadora do aço da América Latina, onde era direito trabalhista, Sim. direito do trabalho. Pronto, ali eu fiquei, acho que 2 anos. Foi o que... E o salário não, a bolsa que eles pagavam para um estagiário ali era uma grana para quem estava acostumado a trabalhar de 5 horas da manhã até as 5 da tarde. Para ganhar R$1.000, imagina você ganhar quase R$2.000 com vale-refeição, vale-transporte, para trabalhar no escritório e ficar sentado. Aí eu estava no paraíso, né? Com certeza. Aí eu disse, esse é o meu lugar, é aqui. Passaste quanto tempo? Passei mais ou menos 2 anos na Ferrolene, que é quase metade do curso de Direito, né? Isso. E depois que terminou esses 2 anos? Era de escritório para escritório. Comecei a frequentar as palestras da OAB São Paulo, ali na Sé. Sim. E ali eu tinha contato com vários advogados. Aí conheci o Daniel Granado, que foi quem me indicou para outros escritórios, a Ruda Alvim, e eu vivia por ali, pelo centro de São Paulo. Trabalhava na Paulista. No escritório também? De escritório para escritório, isso. E quais são as áreas que você, assim, durante esse período do estágio que você atuava? Na época era direito trabalhista e direito penal, que era o que eu me identificava mais. Mas depois eu comecei meio que a fugir do direito trabalhista. Eu ficava brincando que eu gostava do crime. Eu digo, vou pro crime. Sim. Aí terminei me especializando em direito criminal. E durante esse período, Pierre, que você estava na faculdade, quando chegou no final do curso de Direito, então, para o exame de ordem, então, com as suas expectativas, o que é que passava na sua cabeça? Bem, estou terminando o curso e agora? Eu vou ter que passar no exame de ordem? Para onde eu vou? Vou ficar em São Paulo? Volto para Pernambuco? Eu tinha feito uma promessa de que eu voltaria para Panelas. Sim. Inclusive porque durante toda a minha vida em São Paulo, eu sempre mantive o engajamento político em Panelas. Sempre. Porque eu não aceitava o fato de ter que ter saído de Panelas para conseguir ganhar a vida. Então você tinha essa revolta social. Isso. Né, de precisar se deslocar para um outro município, para um outro estado, para poder crescer. Né? Então, assim, você tinha essa ideia de sair, mas depois voltar. Isso, porque meus irmãos já tinham ido para São Paulo. Só o mais novo, que teve a oportunidade de fazer um concurso em Cupira, foi aprovado e ficou por ali. Os outros 3 filhos de Dona Dora foram para São Paulo. E aí, sempre jogando xadrez com meu irmão Jota nos finais de semana, que foi quando se originou a ideia do Instituto Paideia, nós pensamos, por que é que fora do lugar as pessoas dão certo? Só pode ser o lugar, o problema não são as pessoas. Tem uma teoria também, né? Também existe uma teoria sobre isso. Aí nós começamos a falar sobre isso. Se as pessoas mudam de lugar e se dão bem, porque nós encontramos panelenses bem-sucedidos em São Paulo. Pessoas que eram ricas de dinheiro, espiritualmente, pessoas bem de vida, né? Se essas pessoas davam certo fora da cidade, por que elas não davam na cidade? O problema só podia ser o lugar, né? Que não dava oportunidade. E aí nós começamos a teorizar sobre isso, e aí nós começamos a ideia da Revolução Cultural Panelense, que era justamente romper com o silêncio local, onde as pessoas não sequer sabiam que era um concurso público, que já há mais de 20 anos não tinha concurso público lá. As pessoas sempre têm aquela perseguição de cidade do interior, né? Coisa de cidade pequena, e nós começamos a pensar, não, se a gente romper de fora para dentro essa bolha, a gente consegue transformar o nosso lugar. Sim. E aí eu sempre mantinha a militância política na cidade, a ponto de conseguir juntar alguns jovens ali, conversar com professores, com intelectuais, professor José Arnob, professora Deone, Demóstenes, juntamos um pequeno grupo ali e começamos a fazer o movimento
a revolução na cidade, né? E aí chegou o momento que a gente disse, não, o silêncio foi quebrado, já tinha muita gente chocada com o que tinha acontecido, porque foi um choque, né? A gente fez um vídeo, lançou o vídeo, aquela máscara do V de Vingança no vídeo, então de que esse povo saiu. Aí pronto, a revolução aconteceu, agora vamos fazer o movimento. Aí a gente mudou de movimento, de revolução cultural para o movimento cultural. Sim. Aí foi quando começamos a ler manifestos em praça pública. Sempre que o Poder Executivo cancelava uma festa, nós fazíamos a festa. É o movimento de resistência. Exatamente. É a resistência. A ideia era a contracultura, né? O pessoal fazia de um jeito, a gente fazia de outro. Eles lançavam lá uma festa com uma sequência de 5 bandas de forró. A gente botava uma banda de rock no meio. Isso. Aí, sempre fazendo o que as pessoas não estavam esperando, né? E aí foi quando começamos a perceber que só cultura não iria conseguir resolver problemas que afetavam diretamente a sociedade. E aí foi quando a veia da advocacia começou a digamos assim... A pulsar. A pulsar, né? mais o forte. Pulsou. E aí Tribunal de Contas, denúncia, contratações temporárias ilegais, Panelas precisa de concurso público. E sempre ia ao Ministério Público como cidadão, eu não tinha OAB ainda, então eu fazia aquelas denúncias, mas eu botava o nome em caixa alta, porque as denúncias que tinham era sempre denúncia anônima, o povo com medo. Sim. Nós não, caixa alta o nome da pessoa, essa pessoa está denunciando. Entendi. E era justamente para dizer às pessoas, não tenham medo. Sim. E aí não deu outra. O tribunal recomendou que a prefeitura fizesse, estabeleceu multa. Nós começamos a provocar o Ministério Público, que fez uma recomendação para fazer concurso. E publicaram o edital, tentaram anular. A própria prefeitura que publicou tentou anular o edital. Nós fomos de novo ao Ministério Público e aí aconteceu, depois de 20 anos, o concurso público de 2017 de Panelas. 2017. Isso. E a gente começou a briga em 2011. 2011. Em 2011 ocorreu a denúncia das contratações temporárias ilegais. O Tribunal de Contas colocou uma lista de nomes, assim, as contratações ilegais, um escândalo na cidade, né? Ô Pierre, eu estou vendo assim, você tem esse perfil de querer revolucionar, né, e ao mesmo tempo defender, né, revolucionar o ambiente que você está, né, e defender aquelas pessoas que não têm voz. Isso. A representatividade é isso, é você traduzir aquilo que as pessoas querem, né, para que todos possam ouvir. E nem todos têm essa força de vontade de sair da sua zona de conforto, de pegar uma briga pelos outros, né? A que custo? Porque tudo tem um custo na vida, né? Tudo são escolhas. Então, assim, no momento que você faz todo esse movimento, e aí ainda você já é formado em Direito. Não, eu estava no curso. Não, você estava no curso e fazendo toda essa articulação. Isso. E no momento que você concluiu o curso de Direito, fez o exame de ordem de primeira, passou de primeira, demorou? Passou de primeira. Em São Paulo ou aqui? Semestre, em São Paulo. Foi em São Paulo. Isso. Eu estava no 7º semestre por ali, quando eu via os colegas fazendo curso ali. Tinha um Damásio que ficava na Rua da Glória, ali na Liberdade. E os meus amigos, eles eram, a maioria eram filho de promotor, juiz, advogado, né? Eu me lembro que tinha um professor que ele conhecia a advocacia paulista inteira. E aí quando ele pegava o sobrenome dos alunos, ele disse, mas o seu sobrenome me lembra de fulano. Aí o cara diz, meu pai é o juiz tal. Aí, se o seu sobrenome me lembra, ele diz, é o promotor fulano, o advogado ciclano. E aí o Andrade, né? Tem muito advogado com o nome Andrade. Ele disse, mas o seu Andrade? Eu disse, não, eu sou filho do cachaceiro da cidade. E ele? Não, o pessoal começou a rir achando que eu estava brincando, mas era verdade, né? Entendi. Depois eles se sensibilizou? Não, eles começaram a observar o sotaque pernambucano e tal. Isso. Aí disse, não, esse cara é brincalhão, mas eu achei que ele tava falando sério. Aí foi quando eles começaram a me conhecer, né? Entendi. E o seu nome, Pierre, na verdade, José Jadiel de Andrade, né? Isso. E aí conta um pouco a história que é interessante, que você só veio descobrir o seu nome mesmo com 10 anos, né? Foi por aí. Aquela, como eu falei, a família desestruturada, né? E aí meu pai sempre bom vivant, curtindo a vida, bebendo, e minha mãe grávida. E o meu tio, o tio da minha mãe, na verdade, ele
tinha assistido aquela novela da Globo, Que Rei Sou Eu, e tinha um personagem lá que chamava Jean-Pierre. E aí ele disse, não, quando eu nasci, o menino é o Jean-Pierre, né? Inclusive ele é um revolucionário na novela. Sim. Eu vim assistir depois para saber por que ele tinha colocado Jean-Pierre, né? E ele disse, não, é o Jean-Pierre. E minha mãe chamava de Jean-Pierre. No dia do parto, meu pai apareceu. Já tinha tomado uma, aí um cara tinha dado carona para ele chegar até o hospital. Ele disse, o cara que deu carona é Jadiel, o nome dele, o nome do menino vai ser Jadiel. Aí me registrou como Jadiel e começaram a me chamar de Pierre. A minha mãe... Porque o nome que ficou combinado era Pierre. Era Pierre. Mas aí seu pai... Ele disse é Jadiel e foi embora. Aí ficou Pierre. Minha mãe, que ia botar Pierre, chamou de Pierre. Meu tio, que chamaria de Pierre, chamou de Pierre. Meus amigos me chamavam de Pierre. Naquela época eu estudava no Jundiá, onde não pegava documento, essas coisas. Botava os meninos para a mãe poder ir trabalhar, né? Todo mundo me chamava de Pierre e um dia eu parei em São Paulo quando a professora começou a fazer a chamada e disse, alguém não foi chamado, eu disse que eu. Como é seu nome? Pierre. Aí ela disse, não tem seu nome aqui. E foi para a diretoria, chegou na diretoria e disse, como é seu nome? Eu disse, Pierre. Não, o nome completo, eu digo, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Aí, não tem, chama a mãe, né? Aí eu falei o nome da minha mãe, eu sabia o nome dela, chamaram ela disse, não, o nome dele é José Jadiel de Andrade. Aí foi quando eu descobri. Esse é o seu nome. Mas e o Logan? Foi meu irmão mais velho, o falecido. Eu sou, o pessoal que está assistindo não percebe, mas eu sou baixinho, né? Eu tenho 1,65 m por aí. E o Logan, o personagem Logan, ele é baixinho. Eu também não sabia porque depois que eu vi o filme, o Jackman tem quase 2 metros de altura, né? Só que eu era um cara baixinho e invocado. Eu vivia arrumando confusão, né? Arrumava briga e os caras mais velhos, quando iam brigar comigo, eu não recuava, eu ia pra cima. Sim. E o meu irmão me chamou, disse, esse moleque é igual o Wolverine. E quando eu vi a roupa do Wolverine amarela e azul, eu disse, isso é ridículo, é um negócio feio. Aí ele disse, mas quando ele não tá com a roupa amarela, ele é o Logan. Sim, e aí eu não gostei do apelido. E como você quando você não gosta do apelido, meu amigo, aí acabou. Pegou. Foi. Aí me chamavam de Logan de vez em quando. Nós praticávamos Kung Fu em São Paulo, quando a gente era criança. Que esses projetos para criança carente. Sociais. E depois do Kung Fu tinha o Bujutsu, que era uma arte japonesa militar, um negócio mais pesado. Os caras de 18 anos, eu devia ter 12 nessa época. E faltou, eles sempre treinavam em dupla. E um dos alunos do Bujutsu naquela noite faltou. E como eu ficava esperando meus irmãos para me levar para casa, eu substituí um dos alunos de 18 anos, eu com 12. E ali começou. Porque os caras maiores davam a canelada, eu recebia, dava canelada neles, me machucava, mas ficava em pé, não chorava, não recuava. Isso é o Logan mesmo. Aí... Ô Pierre, e assim, é uma luta grande, né? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 37. 37. Mas assim, com muita história para contar. Bastante, né? Viu? E aí, Pierre, você foi aprovado no exame de ordem, pegou a AB... Imediatamente já foi para Panelas ou ficou lá? Não, eu ainda advoguei um pouco por lá. Quando eu vi os meus amigos fazendo Damásio e fazendo cursinho para passar na UAB, eu meio que recebi um choque. Eu disse, espera aí, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então eu vou ter que começar a estudar, né? Aí o tempo livre, inclusive eu tinha insônia na época, eu tinha problemas para dormir. E essa tua insônia era por quê? Eu não sei se era pressão, eu não sei, eu tinha problema para dormir. Eu resolvi isso tardiamente. O ano passado eu consegui resolver esse problema com terapia e hipnose, né? Mas se eu tenho que passar nessa prova, eu não consigo fazer curso, eu não tenho dinheiro para isso. E aí o tempo livre que eu tinha, eu comia em 15 minutos para ter 45 minutos para estudar. Eu inventei uma história lá no escritório, eu percebi, né, que os advogados que fumavam tinham mais tempo livre. Porque de vez em quando eles conversavam com o patrão e diziam, olha, eu vou fumar. Pronto, aí eles pegavam o elevador, desciam, ficava meia horinha lá embaixo fumando e subiam, né?
Sim. E aí eu comecei a falar pro chefe, eu disse, olha, eu vou fumar. Mesmo sem fumar. Não, eu não fumava. É. Aí o chefe, não, tudo bem, desça. Aí eu pegava o livro, aqueles livros de questões da OAB, né? Me sentava e ficava fumando. Não era fumando, não eu ficava fumando, mas era respondendo. As aí quando eu via que os caras que fumavam subiam, eu subia com eles, né? Aí todo dia, além da hora do almoço, quando o pessoal dizia, olha, vamos descer para fumar, eu disse, não, eu vou fumar também. Aí levava o livro e ficava fazendo a questão e lendo. Sim. E aí, no 9º semestre, eu fiz a prova da ordem. Aí fui aprovado. Isso foi em que ano, Pierre? Não me lembro. Eu acho que foi em 2016, por aí. Sim. Não me lembro, 2015, 2016, por aí. Aí fosse aprovado? No 9º semestre, aí foi quando dá aquele alívio, né? Dá uma... Já saio daqui. Todo mundo que passa por essa sensação é das melhores, né? Você vê ali seu nome na lista. Isso. E outra, de algo que só depende de você, né? Exatamente. Porque é você, seu conhecimento, a folha de papel. Eu me lembro que eu passei pelaquela fase, eu acho que todo advogado já passou. O pessoal tem a lenda de dizer assim, estudou demais, vai ficar doido. Sim. Não é? É. E o meu tio foi me visitar, o tio Ded, ele era muito preocupado porque eu não saía, não ia para churrasco de família, não ia para aniversário, não ia para festa nenhuma. Eu tinha que estudar, né? Eu não podia fazer cursinho. E aí, quando ele chegou no lugar lá onde eu morava, tinha papel colado nas paredes, no teto, na cama, o livro por todo lugar. Aí ele disse, meu Deus, esse moleque vai ficar maluco. E aí conversava com a família, né? Mas sempre incentivava, né? Sim. Cuidado para não enlouquecer, mas continue. Acho que toda família tem esse receio. Família é engraçado. Se você ficar em casa só estudando, ficam preocupados para você enlouquecer. Isso. Se você também não ficar em casa estudando e estiver saindo direto indo para as festas, o pessoal também fica com medo, não vai passar, achando que não vai dar para nada na vida, né? Isso. Aí aconteceu. Eu fiz a prova no 9º semestre, fui aprovado imediatamente. Eu acho que todo mundo, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco, Tem um pouco, né? No dia que eu dei a entrada para solicitar minha OAB, que eu recebi a vermelhinha na mão, eu pedi as contas de escritório. Comecei a trabalhar para mim. Para você. Já na hora. Como autônomo. Já comecei a captar. Na hora. Pegou umas causas. Eu não podia passar num posto de gasolina e ver um cara reclamando que eu deixava o cartão. Perfeito. Aí eu tava no restaurante, alguém falando lá de algum problema, eu tomo o cartão. E aí foi. E assim, quanto tempo você passou em São Paulo depois que jurou? Que estava com a OAB na... Mais uns 3 anos, porque nós chegamos na eleição, na época da eleição municipal. Sim. Eu já tinha, digamos assim, as promessas que eu tinha feito a mim mesmo para cumprir em São Paulo já tinha acontecido. Inclusive, quando eu concluí o curso de Direito, eu fiz o curso de Filosofia, porque era o meu outro sonho, né? Mas é o curso, você chegou a terminar? O curso de Filosofia? Sim. Quantos anos é o curso? São 3 anos a licenciatura, né? 3 anos. Então aí você terminou o curso de Direito, já emendou no curso de Filosofia. Na verdade, quando eu passei na OAB, eu já me matriculei no curso de Filosofia. Entendi. Aí já fui eliminando aquelas matérias de Libras, que a gente tem no curso de extensão, né? Sim. Fui eliminando e sobrou ali 3 anos do curso de Filosofia. Entendi. Licenciatura. E aí... Eu já tinha concluído o curso de Filosofia, já tinha concluído o curso de Direito, já estava com a OAB, já tinha ganhado uma grana, já tinha mudado, inclusive, de casa. Eu estava morando em um bairro nobre já. Sim. Isso foi rápido, né? E aí está na hora de cumprir a promessa, né? Só um adendo, Pierre. Você também teve uma participação nas eleições da OAB de São Paulo. Isso. Né? Acho que foi em 2018. Aí você conheceu, era o Caio, né? Caio. Professor Nava. Então, você conheceu o ex-presidente da OAB de São Paulo, Caio, aonde? Foi em faculdade? Foi no dia a dia da advocacia mesmo? Leandro Nava é um grande advogado que tem lá em São Paulo. Ele dava aula de direito eleitoral. E ele era o nosso professor na FMU. E ele, salvo engano, na época, ele tinha ocupado o cargo de presidente da Jovem Advocacia. Da Comissão da Jovem Advocacia. Assim. Isso. E aí ele convidou os camaradas que tinham acabado de ser aprovado na ordem, né? Disse, olha, vai lá, tem uma reunião, tem palestras, a gente aprende bastante. E aí quando eu já andava bastante pela ordem, mas
foi a primeira vez que eu me deparei com outros camaradas assim como eu, que eram brigadores, né? Sim. E me enturmei com o pessoal da UAB do centro ali, da Sé, né? Sim. Aí a partir dali... Que é vizinho da Igreja da Sé, né? Exatamente. A ordem, né? Fica na mesma rua. Na mesma rua, uma ruazinha pequena, né? Já fui lá. Já. Aí nós começamos a conversar sobre as eleições da UAB, falava sobre as prerrogativas, já tinha aquelas histórias de um advogado que tinha sido humilhado numa delegacia e o pessoal do desagravo ia lá, o pessoal das prerrogativas ia fazer o desagravo, né? Sim. E a gente começou a andar naquela turma sem ser advogado ainda, acompanhando os advogados, né? Sim. Diz, ó, um advogado Vendo da tal movimentação. sofreu um ataque às suas prerrogativas na delegacia tal. Aí a gente entrava nos carros e ia pra lá. Pronto. Aí os advogados faziam o papel dele e a gente ficava um pouco mais atrás, né? Fazendo dando o reforço, agito. todo mundo de paletó. Sim. Né? Ninguém sabia se era advogado, se não era, mas a gente agitava lá atrás. Sim. Né? Sim. E aí comecei a me enturmar. Aí foi quando nós começamos a perceber que na época, né, a gente precisava mudar a presidência. Sim. Aí Caio foi o primeiro presidente Caio, do interior. É de Bauru? Eu não me lembro. Eu faz um tempo já isso. Entendi. Mas o Caio, eu me lembro que o presidente anterior ele tinha vencido várias eleições seguidas. Sim. Isso você está falando da seccional. Isso, de da estadual. São Paulo. São Paulo. Porque São Paulo tem várias subsecções também, né? Isso. Né? Ô Pierre, sim. Então aí no momento que você terminou sua missão em São Paulo e disse agora eu vou... Terminou o curso de filosofia. Isso. Né? E disse agora eu vou voltar para Panelas. Lá na UAB de... Eu acho que caiu aqui. Na UAB de São Paulo, quando a gente tinha concluído tudo lá, era uma das metas que eu peguei para mim também. Eu disse, não, eu preciso ajudar a classe aqui, né? Sim. E aí quando a gente tinha resolvido tudo, começaram as eleições municipais, as ligações começaram a acontecer, e aí faltava cumprir mais uma missão, né? Que era agora em Pernambuco, em Panelas, mais especificamente. Aí ninguém acreditava, inclusive, quando eu disse, não, eu vou. O pessoal disse, vai nada, tá com a vida boa aí. E a advocacia, porque você estava com seus clientes, com seus processos em São Paulo, a coisa estava andando, e de repente você volta para Panelas para começar do zero, né? Do zero. Eu tinha uns colegas do curso que também tinham sido aprovados na OAB e que ninguém advoga sozinho, né? Sim, inclusive, claro. Não é nem recomendável no direito, pelo menos na área criminal, que você advogue sozinho, né? Sim. E aí eu tinha esses colegas que trabalhavam comigo e eu passei para eles vários casos. Um deles, inclusive, do curso de Direito, é um associado até hoje. Nós trabalhamos junto, quando tem clientes lá ou quando tem clientes aqui. Em janeiro, nós fomos fazer um júri lá, em São Paulo, em Guarulhos. Então você faz criminal também? Também. Tribunal do Júri. Isso. Aí nós fomos para São Paulo com esse colega de turma ainda da FMU. E aí eu deixei vários clientes com ele, né, uma pessoa da minha confiança, e vim para Panelas para começar do zero mesmo. E aí nesse começo em Panelas foi difícil ou a coisa foi mais fácil do que lá em São Paulo? Foi mais fácil, porque eu já tinha uma história, né? Eu já tinha fama já. Já conhecia? Já tinha fama, já tinha fama de viver na porta do Ministério Público. Eu não tinha OAB, eu não podia, por exemplo, impetrar o mandato de segurança, não podia fazer nada. Isso, né? Antes, obviamente, de ser advogado. Não podia. Então o que era que eu fazia? Era sempre na porta do promotor, né? Ação civil pública, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, né? E aí o pessoal dizia, não, o cara, imagina quando o camarada tiver com a OAB, tiver com a OAB, né? Isso. Perfeito. Então quando eu cheguei em Panelas, eu já tinha um nome, né? Sim. Aí as pessoas já batiam na porta, já tinham uma certa experiência, porque eu já estava advogando também. E aí... E assim, Pierre, nesse momento que quando você voltou advogando, né, conseguindo seus clientes, etc., quando você olha para trás e vê tudo que você fez, né, para chegar até ao presente momento. Inclusive é bom fazer um adendo do período também que você teve interesse em ir para a política, né? Você chegou um momento que você disse, não, eu vou para a política partidária. Nas vésperas. Véspera. Isso. Eu, na verdade, tinha uma tese que eu tentei defender lá na universidade, mas não deu certo, que seria a candidatura avulsa, né?
Sim. Eu dizia que o Não ia ter que ter partido, o por artigo exemplo? 14 da Constituição era, na verdade, um curral onde você prendia a democracia ali. Você algemava a democracia quando você precisava passar as pessoas por um filtro partidário para que elas pudessem se candidatar. E, salvo engano, no Brasil, a regra era a candidatura avulsa. Ela passou a não ser depois do Vargas, né? Quando Sim. ele tentou amarrar ali os partidos. E eu tentava defender essa tese. Eu não gostava de partido, não queria estar em partido nenhum. Porque você, de toda forma, você está se classificando, né, a uma ideia que já está pronta. Isso. Né? E assim, o indivíduo ele é muito mais plural do que quando você rotula em grupos, né, ou em partidos. Exatamente. Quando nós fizemos aquela reunião, nas prévias das pessoas se filiarem, e você sempre, pelo menos os políticos, eles têm medo de deixar alguém muito influente fora do partido dele. Sim. Porque significa que ele pode lançar o nome dele a majoritário a qualquer momento. Mas se, por exemplo, eu acredito que tenha sido essa a ideia do atual prefeito, mas seria também de outros se não fosse dele. Porque esse é o sistema político, né? Eles colocam você dentro de um partido, por exemplo, na época era o PSB, e depois que você está filiado ao partido, você não sabe nem se você vai ser candidato, porque é o partido quem decide, né? Então, se, por exemplo, um camarada dentro do PSB, de repente eu me levantasse... Ou de qualquer outro partido. Ou de qualquer outro partido. Mas eu quisesse dizer, eu quero ser prefeito agora. Eu disse, não, o nome escolhido é fulano, você fica aí na sua, né? Senão nem a vereador você vai... Eles mandam depois que você torna-se um partidário, né? Mas aí, Pierre, um exemplo. Você foi para a vereança na véspera e o resultado final... Fui o vereador mais votado da minha bancada. Da oposição na época. E quanto você gastou? Assim, não precisa dizer os valores, mas foi um valor mínimo? Eu gastei 4 mil e alguma coisa, 5 mil reais. Numa campanha dessa? Para me eleger, numa campanha dessa. Por vários fatores. Uma delas foi que, na época, a maioria dos vereadores ainda não utilizavam as redes sociais. E eu já fazia live o tempo todo. Eu via alguma coisa errada, já fazia uma live e não ficava só na live. Então... Por exemplo, se eu via um lixão no lugar errado, eu fazia live, depois eu corria para casa, fazia uma manifestação, mandava para o MP, eu trazia o mundo real para o mundo digital para o mundo real e fazia essa linguagem bionívoca, né? E as pessoas começavam a perceber, o cara está resolvendo o problema. E aí nós chegamos ao ponto alto, que foi quando eu tinha acabado de colocar os pés em panelas. Panela sofre com a seca, a barragem secava todo ano, e eu defendi a tese do Henry David Thoreau, né, desobediência civil. Né? Eu disse, vamos entrar na barragem, vamos escavar a barragem e vamos conseguir fazer com que ela fique maior, porque quando começar a chover, ela enche de água. E na época, o atual prefeito, o atual vice-prefeito, os vereadores, a sociedade civil comprou a briga. E nós entramos na barragem na época da seca. Inclusive o pessoal mandava CPRH, e eu chamava o pessoal para a briga, dizia, não, a gente vai cavar isso aqui. E praticamente todos os vereadores participaram, na época até quem não era vereador, a sociedade civil. Nós entramos e eu fui o primeiro a chegar com um carro de mão e uma pá. Entendi. Aí depois chegou a retroescavadeira. Ô Pierre, veja, você então... foi vereador, foi o mais votado, advogado, né? Então, assim, tem a questão do Instituto, mas o que levou, então, você sair da política, que é isso que você anunciou, né? Que está se retirando da carreira política, ao mesmo tempo tem um Instituto Cultural, né? Então, assim, quais foram os motivos? Porque você teve motivo para entrar e teve motivo para sair, né? Isso é verdade. Eu vou dizer, mas vai virar polêmica, será? Então, é você que sabe. Será que vai virar? Olha... Não precisa dizer... É a minha opinião também. Sim, exatamente. Não precisa citar nomes e etc. Né? Mas, assim, todos nós somos movidos a um desafio, a um sentimento. Né? E quando a gente luta pelo que acredita, até eu falo assim, isso eu aprendi com minha mãe, com meu pai, com a minha família, mas mais importante que você dizer o que pensa, é você lutar pelo que acredita. Porque, assim, para dizer o que pensa é muito tranquilo. Você senta, conversa, etc. Mas para lutar, você tem que sair da zona de conforto
e vai ter que ir Isso. para a guerra, Isso. entendeu? E aí na guerra você pode ser morto, como também você pode se salvar e conseguir um resultado favorável. Isso. Mas assim, no momento que você sai de uma missão, claro, tudo tem um porquê. Então assim, você saiu, mas você continua fomentando a justiça, a cultura e etc. Isso. Aconteceu uma coisa, mas várias outras coisas aconteceram para dar suporte à ideia final, né? Para me juntar ao grupo de situação da época, que era o grupo de oposição, né? Uhum. Eles queriam, porque queriam que eu fosse candidato a vereador e queriam que eu me juntasse àquele grupo que tinha rompido com a gestão que eu criticava a vida toda, Uhum. que foi o ex-prefeito que inclusive estava lá na solenidade. Sim. Eu criticava o tempo inteiro o pessoal. E o pessoal que rompeu tinha saído daquele grupo. E eles disseram: o que é que a gente precisa fazer para juntar todo mundo, para você não ser uma terceira via? Eu disse: nós precisamos seguir esse roteiro aqui. Essas ideias aqui são as pautas que o Instituto Cultural defende e eu, portanto, defendo junto com o Instituto Cultural. E aí colocamos no plano de governo, por exemplo. Seleção simplificada, a regra vai ser o concurso público, uma guarda civil municipal legalizada no município, vários pontos, né? E aquilo ali ficou registrado no plano de governo na época. E aí vencemos as eleições e eu comecei a cobrar aquilo ali, né? Uhum. E aí começou a guerra. Por exemplo, uma seleção simplificada, a primeira seleção simplificada da história, em 2022, várias vezes indo na prefeitura e o pessoal dizia: não é o momento, não é o momento. Aí eu fui e levei ao Ministério Público, que era o que eu já fazia em 2011. E o Ministério Público, depois de muitas idas e vindas, fez uma recomendação para a prefeitura. Uhum. E aí o grupo de situação inteiro, que era o meu grupo, fez uma reunião gigantesca na cidade, assim, patrocinado pela prefeitura, para dizer: não, esse cara não quer o bem da cidade. Veja só, várias pessoas vão passar fome e perder os empregos por culpa dele. E aí as pessoas começavam a ligar, me ameaçar de morte. Eu vim para casa da minha noiva em Caruaru e no meio do caminho a roda do carro se soltou. Um cara tinha soltado a roda do carro porque ele dormia na rua. Uhum. Um atentado contra a minha vida, né, no caso. E várias ameaças. O pessoal passava gritando na casa da minha mãe, jogando coisa, dizendo: pô, as pessoas vão perder os contratos temporários por conta dessa famigerada seleção. Então, assim, no final das contas, você sentiu que não teria mais sentido continuar numa luta dessas como vereador? Ou simplesmente você, no caso, dizer: olha, vou mudar aqui minha rota para fomentar o Instituto e cuidar da minha advocacia? Eu percebi que o sistema se retroalimentava. Os políticos, eles faziam determinadas coisas porque o povo queria que os políticos fizessem. Então, por mais que um político quisesse uma seleção simplificada ou um concurso público, as pessoas que estavam acostumadas a receber um contrato porque eram amigos dos políticos, eles não queriam concurso público, eles não queriam sentar para estudar. Então, se os políticos quisessem fazer isso, eles não fariam porque o povo não votaria se eles fizessem. Seria uma luta em glória. Exatamente. Ou seja, você chegou e disse: eu estou lutando por algo, mas que não está tendo o respaldo que eu imaginava que teria. Eu, como representante Sim. do povo, eu disse: espera aí, então vamos sentar algo de errado não está certo. Isso, vamos fazer uma autópsia da verdade, né? Uhum. É aquela velha história de você seguir a lei ou seguir a justiça. Você luta vai pela justiça. Não é? Sempre a justiça. Então eu disse: espera aí, a autópsia da verdade, né? Ou eu me corrompo e faço a vontade do que a maioria desse sistema que está ultrapassado está querendo, ou eu sigo o ideal. Eu viro um Don Quixote, né? E sigo o ideal. Uhum. E aí daqui de Caruaru, eu estava aqui na casa da minha noiva, sentei com ela e disse: a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Isso. Então vamos libertar esse povo da própria mentira. Aí coloquei o dedo e comecei a explicar como era que ia ser dali para frente. Uhum. Desde que fui eleito, o salário do vereador ele é doado 100% para a população. Eu nunca
o salário, o subsídio, né? Sim. O vereador não recebe salário. E o subsídio do vereador sempre doei para comprar cesta básica e entregar para o povo, que era outra promessa de campanha. Eu dizia, eu não vou ficar com dinheiro porque vereador não merece ganhar salário ou subsídio. E tanto é que meu primeiro projeto de lei foi para reduzir para um salário mínimo. Não passou nem pelas comissões, né? Entendi. Aí os vereadores já começaram a ficar com raiva também por conta dessa ideia. Depois eu comecei a perceber que, primeiro, que o vereador não deveria receber salário. Essa era uma ideia que eu tinha, como em alguns países de primeiro mundo, né? Eu disse, não, o trabalho do vereador deveria ser um trabalho comunitário, ele não deveria receber salário. Por exemplo, os cargos, né, da OAB, todos nós somos voluntários. Isso. Então, presidente, diretor, Percebe? coordenador, todo mundo é voluntário. E funciona. E depois eu comecei a pensar, eu disse, espera aí, o cargo de vereador não deveria nem existir. Por que eu comecei a pensar isso? Porque toda vez que eu queria fazer algo como vereador, eu acabava tendo que me tornar o cidadão para fazer. O vereador tem, por exemplo, o Tribunal de Contas, que é um órgão de controle externo que serve para assessorar a Câmara. Mas eu, como cidadão, tenho o mesmo acesso. O vereador pode fazer um ofício e eu posso fazer um ofício como cidadão. Eu queria que a prefeitura lá da cidade desse transparência a uma lista de um programa social. Fiz um projeto na Câmara, o projeto foi reprovado pelos vereadores. Eu fui e com a ação popular eu resolvi. Como advogado, uma ação popular. Então, sempre que eu queria resolver algum problema como cidadão, ou eu utilizava a minha OAB para impetrar um mandado de segurança, uma ação popular, e nunca utilizava o diploma de vereador para cumprir aquele papel cidadão. Então, eu disse, então, por que eu preciso ser vereador para fazer isso? Primeiro, eu estou doando o salário inteiro. Sim. Ou seja, não preciso do subsídio. Segundo, tudo que eu estou fazendo eu faço como cidadão ou como advogado. Então, por que ser vereador nesse caso? E tendo ainda que dar satisfação a pessoas porque eu estou brigando por algo que elas não compreendem, né? Eu falava 1000 vezes, o artigo 37 da Constituição, minha gente, concurso é regra, tem que ser assim, mas imagina uma população que passou 20 anos sem nem saber o que é isso. Sim. E aí eu disse, não. Então, como cidadão, eu posso cumprir o papel de Don Quixote, né? O papel do maluco que corre atrás do ideal, né? Do ideal. Exatamente. E nem todo mundo entende o ideal. Por isso que quando alguém, sempre que encostava no meu carro, eu dizia, cuidado com o Rocinante, que é o cavalo do Don Quixote, né? Sim. É o Rocinante. Boa, Pierre. Realmente, assim, é aquela questão. Você precisa defender e ser coerente nas suas ideias e no que você acha que é certo, no que você acha que é errado. A gente não pode simplesmente, é o efeito manada, né? Ir com base no que é mais fácil ou que a maioria acredita, porque como seria o nosso mundo? Né? Se fosse apenas pessoas de seguir um determinado comando. Né? A gente precisa de pessoas que pensem, que tenham uma visão crítica. Né? A gente precisa ter uma visão crítica das coisas. É muito importante a gente saber conviver com a crítica, saber entender, né, como funciona o sistema e, ao mesmo tempo, pensar fora da caixa. Né? Isso. É você olhar e dizer, não, isso aqui não pode acontecer. E principalmente porque, durante muito tempo, eu achava que o problema era exclusivamente os políticos. Eram os políticos o grande problema. Né? Eu disse, não, eles alimentam esse sistema. Mas depois disso, eu percebi que o sistema se retroalimenta. Sim. Então, o camarada que compra voto muitas vezes a gente entrava em uma casa pedindo voto, dizendo, olha, eu vou brigar para que seu filho tenha uma educação de qualidade. E o camarada dizia, sim, mas o senhor não tem 2 sacos de cimento aí, não? Entende? Sim. Então, todas as vezes a gente dizia não, e muitas vezes o cara até me botava para fora de casa porque eu dizia, por conta de pessoas como você, a política está do jeito que está. Eu acabava, saia daqui. Então, o sistema, imagina para um cara que vive disso, que é um político, o camarada dizendo, não estou interessado em direito, eu sei lá o que é isso, eu quero 3 sacos de cimento. O camarada não vai se corromper? Ou seja, o próprio eleitor, né? Exatamente. Entendeu? O próprio cidadão. Então, tem essas dificuldades que, de fato, só prejudicam, né, ainda mais o sistema como um todo. Exatamente. Né? E há aqueles direitos fundamentais que na palestra falei, direito à saúde, à educação, né, segurança. Isso. É que a democracia ela foi feita primeiro para que pessoas instruídas pudessem discutir ideias.
Porque existe, até para argumentar, existe uma regra, né? Tem gente que diz, não, aceite meus argumentos. Você diz, não, premissa maior, premissa menor, né? Tá tudo misturado aí. Isso aí não é um argumento, isso é uma falácia. Não é? Você tá utilizando aí termos que são equivocados. Mas você vai discutir isso com quem? Sim. Né? Tudo que alguém fala, ele vai dizer, não, isso é uma ideia. Mesmo que ela esteja baseada em coisas que não se sustentam. Né? E aí, primeiro você precisaria que as pessoas dessem mais valor à educação, para elas se politizarem, para que elas não confundam o papel de um prefeito, de um vereador, para que... às vezes a gente vê isso até, o senhor sabe, dentro de fóruns na mesa de audiência, né? O camarada achando que o advogado tem um papel menos importante do que o do juiz, do que o do promotor. Existe, né? Isso não acontece? Hierarquia. Não é? E não existe hierarquia, né? Isso. Mas até dentro do fórum, com pessoas instruídas que estudaram a Constituição de cabo a rabo, que assistem às audiências do Supremo Tribunal Federal, de 5 horas ali de transmissão ao vivo, pessoas que ainda acham que o advogado é menos importante do que o juiz e o promotor. Quantas vezes a gente não tem que brigar em sala de audiência e explicar para o juiz ou para o promotor que se o advogado sair da sala, a audiência acaba? Sim. Não é? É verdade. Então imagine, se dentro de um lugar onde as pessoas são pessoas formadas, pessoas cultas, isso acontece, imagina em um lugar onde as pessoas não passaram na porta de uma sala de aula e muitas vezes não por culpa delas, mas porque elas tinham que trabalhar, que ganhar a vida de outra forma. Imagina. Verdade. E aí eu escrevi vários artigos na época para o blog lá de Panelas e eu chamava isso de retroalimentação da desgraça. Onde o sistema começou a se retroalimentar e as pessoas começavam a alimentar, a corromper, serem corrompidas para corromper, e se alimentando da desgraça, alimentando a desgraça, e a cidade não tinha para onde evoluir. E aí o Instituto Cultural Paideia chegou justamente aí como um fator crucial para começar a mudar essa realidade. Porque nós pegávamos a literatura universal e, por exemplo, com o exemplo de Ulisses, com Homero, com a Ilíada, com a Odisseia, falando de honra, falando de ética, falando de moral, trazia para exemplos práticos do dia a dia como o cidadão deveria se portar frente a qualquer atitude daquela. Sim. E assim, Pierre, o Instituto hoje, o papel principal dele na cidade de Panelas, então é promover a cultura, isso, mas também, além de promover, ele tem algum projeto social voltado para o que? É música, literatura ou é tudo junto? Literatura principalmente. Sim. A literatura, claro, sendo entendida de todas as suas formas, né? Em todas as suas formas. A gente tem o Demóstenes lá, que é um poeta, ele tem a literatura de cordel, e o Instituto ele traz para o município uma reflexão a partir dos textos universais, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da desobediência civil de Henry David Thoreau, a gente simplesmente não parou e ficou fazendo perguntas às pessoas sobre o que elas achavam da obra. Não, uma palestra foi ministrada sobre isso. Nós trouxemos o exemplo do Gandhi, vários exemplos de pessoas que usaram a desobediência civil para transformar a realidade, para trazer para o plano concreto da realidade aquilo que nós queríamos dizer. Então não é simplesmente chegar, fornecer uma palestra, depois todo mundo vai para casa achando que aquilo ali é algo muito longe da vida dela, sabe? É trazer o exemplo para a estrutura real. O exemplo arrasta, né? Aplique isso aqui. É assim que você entende Aquiles, a revolta dele de ficar na náusea enquanto o povo morria por conta de uma ofensa feita, e ele só volta por honra para a guerra, né? E quando ele volta, a guerra acaba. E na sua vida, quantas vezes você também não tem que recuar por determinados acontecimentos e só quando a honra chama você para a batalha é que você saca a sua espada e vai. E esses conselhos universais que Homero trouxe para a gente é o que nós ensinamos lá no Instituto. E
claro, né, existem pessoas que estão não com fome de conhecimento, mas com fome de verdade, né? Perfeito. Fome de comida. Isso. E aí é onde entra a parte social do Instituto, onde nós distribuímos cestas básicas, roupas, tem uma parte de doação de roupas, tem o Ponte do Livro, em que as pessoas podem comprar livro, as pessoas podem pegar livros de graça, elas podem trocar livros, elas podem sentar e ler, elas podem fazer com o livro, não rasgando o livro, elas podem fazer o que elas quiserem. Né? Inclusive, pegar o livro, levar para casa e ficar com eles. Pierre, já estamos chegando aqui ao final do nosso podcast. Passa rápido, né? 1 hora passou bem rápido. Quero agradecer aqui a audiência de todos os colegas, uma audiência muito boa aqui do nosso podcast. Agradecer a Ângela, Érica Becker, que inclusive nos visitou ontem na sede da OAB Caruaru, Jusileide, Judite, Diego Cândido, Mary Alves. Bom, pessoal, quero agradecer a todos vocês pela consideração, por manter aí essa pujança das lives, né? Sempre acompanhando a nossa programação. E, Pierre, parabenizar você pela sua história de vida, pela sua garra, pela sua dedicação. Você é um cara que tem esse idealismo e a gente tem essa sinergia, a gente tem essa sincronia, porque você espelha naquelas pessoas, né, que você vê que tem algo a contribuir com a sociedade, com a nossa classe, com todos que estão em nossa volta. Né? E eu gostaria que você desse um recado àquelas pessoas que estão nos assistindo, né? O que é que você pode aconselhar a elas sobre um sonho, sobre resiliência, sobre resistência, dificuldades, superação e etc. Porque sua vida, em 1 hora aí, a gente foi de 0 a 100 Isso. em poucos segundos. O senhor percebeu que quando nós estávamos lá na solenidade de posse do Instituto Cultural Paideia, as pessoas ficavam esperando o momento em que eu diria avante, né? Sim. Porque durante muito tempo eu utilizava isso para dizer às pessoas que nós íamos para frente, que a gente não ia desistir. Uhum. Mas isso não começou do nada, né? Uhum. Um dia, conversando com o professor José Arnóbio, ele escreveu um e-mail, na época não tinha esse negócio de lives, e aí ele colocava no final, quando eu disse, olha, tá na hora da gente pensar em desistir desse ideal que a gente tem. Eu era um menino, o Arnóbio já tinha muita experiência, e aí ele escreveu um e-mail lindo, ele era um intelectual, e no final ele colocou avante. E eu botei aquilo na cabeça. E aí, quando eu tava na pior, carregando o entulho ali, 10 horas por dia, sempre que eu pensava em dar uma parada, na minha cabeça vinha pra frente, né? Avante, né? Uhum. E aí eu disse, não é hora de parar. E quando eu chegava à noite, na beira do córrego lá onde eu morava, eu pensava, o Winston Churchill falava sobre isso. Se você estiver atravessando o inferno, não pare. Não é? Não pare. Não pare, que é pior. Exatamente. Então eu disse, avante. Então Avante. o recado é esse. Não tá bom, não pare. Uhum. Acha que as coisas pioraram na sua vida, tá num momento ruim da vida, não pare. Não é? Uhum. Os pensadores diziam, pelo menos um deles dizia, que eu não me recordo infelizmente o nome, ele dizia que a vitória ele se encontra do outro lado do medo. Isso. Não é? E tem uma frase disso, quando o seu sonho, o seu desejo for maior do que o seu medo, aí você está no caminho certo. Agora, se o seu sonho e desejo for menor do que o medo, aí o medo vai lhe paralisar. O medo para. Medo é importante até certo ponto, né? Isso. Que é para deixar... É autodefesa. Para deixar o cidadão cauteloso. Isso. Mas é isso, não pare. Se tiver ruim, não pare. Se você tiver na pior, não pare. Bote a palavra avante na sua cabeça e siga. Uhum. Saiba que isso aqui eu já estou entrando no Caibalion, de Hermes Trismegisto de novo. Ele diz que tudo que está em cima está embaixo. O amor e o ódio são a mesma coisa em graus diferentes, assim como o frio e o calor, né? Uhum. Então, tudo que você mentalizar, tudo que você colocar na sua cabeça, no seu espírito, na sua alma, com sinceridade, com honestidade, não interessa se você está atravessando o inferno de Winston Churchill, se você não parar lá na frente, as coisas vão dar certo. Sim, vai ser do jeito que você está mentalizando, as coisas vão acontecer do jeito que você quer,
Porque, no final das contas, se a realidade são sinais elétricos transmitidos para o nosso cérebro, então o nosso cérebro constrói a realidade, né? Sim. E se tem outra coisa, se tem algo que constrói a realidade, são as ações. Sim. E as ações só acontecem enquanto você não estiver parado. Então avance, recue só para pegar impulso mesmo, faça o contrário do que Nietzsche diz, né? Isso. Nem para pegar impulso, né? Para pegar impulso, recue um pouquinho para... Mas avance, sempre, sempre, sem parar. E aí, não tenho dúvida. Pierre, olha, foi uma lição de vida aqui, de vida, de filosofia, de autoajuda, de incentivo, né? Então, assim, fico muito feliz. Quero agradecer a Ricardino Lacerda, que está nos assistindo, Guilherme Correia, Jusilene Ribeiro, Emerson Alves, nosso delegado Alain Prost, Renata Mendonça, Matheus Torres Egito, Érica Becker, Eva Oliveira. Veja, eu acredito que todo mundo que está acompanhando essa live adorou lhe ouvir, e outra coisa, pegou esse final aí para servir de incentivo. A vida ela é feita de desafios, né? E não são desafios pequenos, são desafios grandes. E assim, e grande e pequeno também é muito relativo, porque o que pode ser pequeno para você pode ser grande para mim, isso vai depender das experiências, né, e resiliências da nossa parte. Mas tenho certeza que tudo isso que você falou ficou incutido aí na mente de cada advogado, né, de cada cidadão, né, que tem os seus sonhos, que têm seus objetivos e precisam se inspirar em pessoas. Nesse caso, hoje está sendo você, né, para não desistir, não parar no meio do fogo do inferno, né? Tem que ir avante, tem que ir para cima, porque tudo é passageiro, né? Seja coisa boa, seja coisa ruim. No final, tudo passa, né? E Matheus até falou aqui, mandou uma mensagem interessante, ele disse, olha, tem uma frase melhor ainda, o seu maior tesouro encontra-se na caverna que você tem medo de entrar. Tem que ter coragem sempre, sensacional, Pierre. Obrigado, Matheus Egito, que esteve também conosco na sua posse, né, como presidente. E aqui Tatiane Melo, né? Então todos aqui nos acompanhando. Bom, então Pierre, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição, que Deus ilumine sua caminhada, que você tenha muito sucesso. Tenho certeza que assim, tudo que você colocar à mão, quem faz as coisas com o coração, com a verdade, não tem erro, vai dar certo, um dia dá certo, né? E no final, nessa luta que existe, a luta espiritual do bem contra o mal, né? Com muita fé, muita dedicação e coragem, o bem sempre vence. Dá mais trabalho, sofre mais, mas no final vence. É isso aí. Muito obrigado pelo convite, Fernando. Eu fiquei muito feliz em participar. Espero que tenhamos outras oportunidades de bater um papo sobre tudo, né? Sim. E esse recado final aí para os advogados, ele tem um agravante, né? Que o advogado ele não luta só por ele, né? Sim. Então, luta pelos outros, pela sociedade, pela coletividade. Exatamente. Né? Exatamente. Perfeito. Olha, hoje vou ter uma confraternização da casa do nosso amigo Diego Cando, então já faço o convite também aqui para a gente filosofar mais tarde, né, na casa dele, comendo um queijo, tomando uma água. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Obrigado a toda a nossa equipe da OAB Caruaru que está aqui. Agradeço mais uma vez a você, Pierre, e parabenizo por toda a sua trajetória. E agradeço a você que está nos assistindo em casa, pela confiança, pela audiência, né? A gente solicita encarecidamente que vocês compartilhem esse conteúdo. Como eu disse desde o início, é muito importante para a gente prestigiar todos aqueles que comparecem ao nosso podcast e que querem ajudar e fortalecer a sociedade, a advocacia, compartilhando sua vida, compartilhando seu conhecimento acadêmico e outros assuntos mais. Então, peço que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, TV OAB Caruaru. Pierre, seu Instagram é qual? Quem quiser acompanhar Pierre Logan. @Pierre, Pierre, então Pierre normal, Logan com N no final. Isso. Correto? Isso. O meu é Fernando Júnior ADV. Tem o Instagram da OAB Caruaru, @OAB Caruaru. Também o canal no YouTube, TV OAB Caruaru. Então se inscrevam, sigam e mais uma vez, obrigado a todos pela audiência e pela atenção. Um forte abraço, até o próximo episódio.